E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Tudo bom, amigo? Coisa boa! Cara, você sabe como é que eu te chamo, né? Eu falo que você é um guru para mim. O guru, não tem pessoa melhor para falar de experiência do cliente do que você, Fred. Maravilha você estar aqui com a gente. Vai ser rasgação de seda, porque eu sou seu fã também, velho. Entrei aqui, tava vendo você falar sobre essa questão de ter conhecido o Thomas, né? Ele acabou de entrar aqui no nosso ao vivo. Sim. O Prospera me trouxe duas experiências muito legais, né? Várias, na verdade, mas te conheci no Prospera e conheci o Thomas também no Prospera. Muito legal. Verdade, cara. E aí, eu vi um TEDx do Thomas e nunca imaginei que eu poderia estar num ambiente junto com o cara, né? Você acredita nisso, cara? E aí eu te conheci já tem um bom tempo, cara. Foi num evento que você veio falar do conceitual. Você lembra desse evento com a Anshan? Foi muito massa, cara. Eu tava naquela plateia te assistindo ali e tal, anotando tudo e tal. E hoje eu posso perguntar, cara. Conta pra mim, cara, essa evolução. Primeiro, quando o pessoal falei do conceitual, conta um pouquinho. Aí começa a falar com a galera tudo aquilo que você fala de maravilhoso para todos nós. Bom, primeiro, boa noite aí. Esse negócio isso, você né? que vai me perguntar, não, nós vamos trocar ideia aqui, porque sou seu fã também, pô. Te vi no palco lá no Prospera, fora que, né, tem o prazer que nem todo mundo tem quando te vê atuando, que é também ter convido um pouco, menos do que eu gostaria, mas ter convido contigo também, que é muito bacana. Bom, então vamos bater essa bolinha aqui, bacana, para essa questão. Primeiro, começou, eu era muito fã de um cara também, assim como eu sou seu, do Thomas, do Kiko e um monte de gente bacana que vai cruzando a nossa vida. Eu já fazia trabalho, já fazia algumas palestras, tinha uma empresa de intercâmbio cultural e queria dar um salto aí, né, viajar mais e fazer mais coisas. Então, o cara que eu era mega fã, ainda sou, abriu minhas portas, as portas para mim no varejo, foi o Edmur Sayane. E aí esse cara veio a Natal, que é onde eu moro. E aí, velho, aquele lance, né? Ele já fazia aquelas traduções bacanas aí dos conceitos do wow effect, né? Que já existia, né? E aí ele trouxe para cá o wow, e eu peguei o wow e a gente brinca com o algo mais, que é o wow go mais, né? Não é algo mais, é o algo mais. E aí naquela época eu fui, né, depois da palestra, eu falei, pô, velho, eu queria trabalhar contigo, tal, e sou seu fã, que bacana. Aí eu perguntei a ele assim, vem cá, quem é que vai te levar no aeroporto? Ele falou, não, aqui é alguém do contratante. Eu falei, dispensa aí que eu te levo no aeroporto. E aí eu fui deixar o cara no aeroporto, e aí a gente foi conversando. Eis que um mês depois eu estava no Rio, e aí a gente fechou um acordo para trabalhar junto, e eu trabalhar pontos de referência com a empresa dele aqui pelo Nordeste. E aí, por causa da ponto de referência, foi a primeira vez a maior feira de varejo do mundo, que é a NRF, e, poxa, ele me apresentou aí os conceitos do varejo e me ajudou demais, assim como o Sebrae, Edmur Sayane, um monte de gente que vai ajudando a gente, né, França, no nosso Sim, caminho, sim. E que a gente não pode esquecer e tem que ser eternamente grato, e um dos caras é esse, né? Então, o tanto é que meu primeiro livro, O Algo Mais, é inspirado todo na ponto de referência, todos os conceitos que eu aprendi com ele, né? Então, Uau. Foi daí, né, que eu acredito demais nisso, nessa questão do você impactar as pessoas positivamente e tirar esse efeito, gerar esse efeito uau. Você sabe que depois do algo mais, eu comecei a falar uau mais vezes na minha vida, né? Comecei a prestar mais atenção das coisas que tiravam essa expressão de mim. Aí, talvez eu já falava na mesma quantidade, mas quando você toma consciência, parece que você cresce, cara. E a vida é essa, né? A gente vai evoluindo de que maneira? A gente vai tomando consciência de tudo aquilo que tem em torno de nós, das coisas que nós fazíamos antes que não cabe mais hoje, e a gente vai se transformando, e essa consciência vai ampliando, e parece que chega, depois que você mudou o estágio, não dá para voltar atrás, né? Você já está num outro nível, não dá mais para fazer as mesmas coisas, os mesmos erros banais que a gente fazia antes, essas coisas todas, tal. E você tem aprendido coisas incríveis. Eu queria trazer já para as pessoas, eu não sei se já é o bom momento, mas você esteve em Nova York antes dessa pandemia, em um evento incrível, cara.
E aí você foi lá para buscar conhecimento e compartilhar um pouco do seu conhecimento. Como é que foi essa experiência lá com tantos gênios juntos, cara? Pô, conta para mim aí. França, é uma experiência que todo mundo que trabalha com negócios, eu acho que tem que ir pelo menos uma vez lá. Se possível, vai de 3 em 3 anos, que é quando, pelo menos esses 12 anos que eu vou para lá, acontece um ciclo de mudança de temáticas, e é o que eu percebo que de a cada 2 a 3 anos você tem realmente uma mudança que vale a pena, é algo novo, né? Porque senão o que acontece de um ano para o outro surge uma tendência e no outro ano a gente vê ali a proliferação daquela tendência, algumas sendo confirmadas, outras não. E aí 3 anos é um ciclo legal para quem não trabalha, como a gente trabalha também com educação corporativa, mentorias, outras coisas. Então, esse foi o 12º ano, né, que eu fui para a NRF. Normalmente eu vou levando um grupo de empresários e o que a gente faz, eu faço a curadoria das palestras, do que as empresas, os empresários precisam e querem ver. Cada um assiste ali o que a gente né, recomenda, sugere. No final do dia a gente faz um wrap-up, que é um resumo, forma-se uma mesa redonda ali, cada um vai contando os aprendizados do dia e a gente faz ali o aprendizado coletivo, né? Que eu acho que é a coisa mais rica, o olhar de cada um. Como são muitas palestras, o evento é para 40 mil pessoas, França, então Uau. É muita palestra acontecendo ao mesmo tempo, então você tem muita que, gente. Fora uma feira de tecnologia absurda, uma área de startups, então assim, são 3 dias e não dá para ver tudo, então quando você vai com um grupo bacana assim, cada um vendo o seu interesse, depois cada um traz o seu olhar e a gente faz aquela inteligência coletiva linda no final de cada dia. E aí depois do 3º dia, a gente tem mais 2 dias de visita técnica. Então a gente vê lá os conceitos e aí a gente vai caminhar por Nova York para ver aí o que é que já tem funcionando na prática, lojas novas, aqueles conceitos bacanas que a gente gosta. E aí eu faço a curadoria também das visitas e a gente vai entrando nas lojas, eu vou explicando os conceitos, a gente vai tirando dúvida e vai aprendendo junto, cara. Então é uma viagem de muito conhecimento, muita troca. É fantástico o que a gente traz na bagagem depois de uma viagem dessa. Perfeito. Mas diz aí, Fred, tem uma galera incrível com essa história dessas startups. Tem gente que uma genialidade, uma habilidade para criar, cara, que dá inveja. E quando a gente fica com inveja, a melhor coisa que tem é você aprender a fazer, não ficar olhando para o outro só tendo a inveja, né? O bom é quando você vai lá e fala, pô, como é que eu faço isso também? Como é que eu me torno esse ser tão criativo, iluminado, né? Como essas pessoas todas ali. Você tem uma fórmula dessa história do criar, dessa inovação? O que está nesse DNA de tão diferente, cara? Pô, bacana, França. A tua pergunta eu acho muito, muito legal, porque tem muitos mitos sobre inovação, né, cara? A primeira coisa que eu acho sobre inovação é que ela é necessária. A gente tem passado por esse momento tão terrível, né, da humanidade, que está afetando vidas e negócios. E o que eu tenho percebido, lido, estudado e visto no comércio, falando de empreendedorismo, é que empresas que apresentaram 2 características acabaram ou sofrendo menos ou conseguindo se virar de uma maneira interessante. São empresas compassivas, né? Aquelas que conseguiram enxergar que é uma questão humanitária, sanitária e que precisam cuidar das pessoas. E, por outro lado, as empresas inovadoras. Então, quando você junta inovação e compaixão e empatia, né, aí você forma algo que aumente muito as chances de continuar relevante, né, e de ocupar espaços interessantes em momentos tão difíceis como esse. E aí, dentro desse conceito de inovação, muita gente acha que inovação é software, então tem que estar ligado à tecnologia de software. 2, inovação é só para empresa grande, porque realmente, né, tem uma falha muitas vezes que a gente vê em grandes eventos que só apresentam casos de grandes empresas, Apple, Facebook, Google, e aí a gente, putz, isso não é para mim, né, cara? Empresa grande e tal, como é que a gente faz? Os caras têm muito orçamento, os caras têm muita grana para isso. Então você tem esses dois grandes mitos que eu acho. O grande Silvio Meira aqui, né, o nosso nordestino aqui também como a gente, tá, um cara bacana de Pernambuco, foi cientista-chefe do CESA, do Centro de Estudos Avançados, os maiores polos de tecnologia e inovação que a gente tem no mundo. Ele disse que a inovação são os movimentos que você faz que geram aumento de emissão de nota fiscal. Ou seja,
todo o movimento que você faz na empresa, que gera aumento de nota fiscal, venda, você está inovando, tá? Então eu adoro esse conceito, que ele também diz de uma outra forma mais lúdica que eu gosto, que é a criatividade emitindo nota fiscal, né? Eu acho fantástico esse conceito, né? Muito legal. E aí, a gente tem esse ponto. Do outro lado, se a gente pega um dos grandes caras da inovação, que é o Larry Keeley, ele tem um livro chamado 10 Types of Innovation, que são os 10 tipos de inovação. E lá no livro ele deixa claro o que inovar, onde inovar e como inovar. Que ele diz que tão importante quanto saber onde inovar é saber como inovar. E aí ele apresenta 10 tipos de inovação, mas ele fala uma coisa. Primeiro, inovação tem que se pagar, né? Não pode ser aquele negócio para a plateia e que não gere retorno para a empresa. Então, tem que melhorar algum indicador, alguma métrica, algum resultado. Segundo, inovação não precisa ser disruptiva, né? Não precisa ser algo que não existe, algo que mude o segmento, o mercado. A inovação pode ser algo que já existe no mercado, mas não existe na sua empresa. Então, se você traz uma evolução num processo, evolução na sua estrutura, na sua forma de ganhar dinheiro, na forma de atender o cliente, e isso gera melhores resultados, é inovação mesmo que já exista, tá? E eu adoro esse conceito, porque senão pensa assim, mas você está fazendo algo que todo mundo faz. Pô, mas não fazia antes, então eu estou inovando na minha empresa. Então, eu gosto muito desses conceitos. E aí, a partir do que o Larry Keeley fala, que eu concordo, que faz todo sentido para mim, é que a inovação pode acontecer em todo o negócio, desde que você encare a inovação como algo estratégico, importante, e desde que você entenda que inovação é processo, né? É um processo, tá? Não é um punch criativo. E eu gosto muito desses conceitos. Silvio Meira, Larry Keeley, e que a inovação pode e deve ser para todo mundo, empresas pequenas, grandes, médias, e que não tem a ver só com tecnologia de software. Porque tem uma galera, né, Fred, que fica com aquela história das ideias geniais, né? Ideias geniais, cara, se você não transforma, você não coloca aquilo para poder realizar, você tem que colocar aquilo na prática, aquilo tem que ser transformado em resultado para a sociedade. Cara, eu conheço um monte de gente com potencial criativo muito grande, mas que realiza muito pouco. E há algumas pessoas que têm um potencial criativo até menor do que esses outros que eu estou falando, mas que ele realiza muito. Teve a ideia, coloca em prática, vai lá, experimenta, coisa e tal. E o mundo hoje é um mundo muito maluco, porque a gente tem os efeitos manada. Você tem um cara que entrou com um negócio muito bacana, mas logo vem uma epidemia, né? Uma enxurrada atrás dele. Mas a partir dele ele já levou. Uma coisa que faz com que as pessoas não sofram com essa cópia, então, eu falo, é tipo efeito manada, né? Aqui na cidade onde eu moro, agora não, por causa dessa história da pandemia, essas coisas todas e tal, mas assim, aparece um cara jogando bolinha pro alto na sinaleira, daqui a pouco toda a sinaleira tem um cara jogando bolinha pro alto. Aparece um cara vendendo amendoim, daqui a pouco tá todo mundo vendendo amendoim. O que faz com que você seja sustentável e os outros não venham atrás de você copiando, é quando você tem um propósito diferente, você resolve, você traz uma solução para a sociedade que aquilo tem o seu DNA, né? Alguns fazem isso de uma maneira brilhante, incrível. Acho que nessa viagem que você fez e em todos os processos que você faz, que eu acompanho você, cara, em tudo, né? Você sai por aí, você visita os lugares, você entra no shopping, todas as vezes que você vê uma coisa nova, Fred, você conta pra gente. Você vai lá já filma aquilo, coloca à disposição do povo, tal, essas coisas todas. Essa história de mostrar coisas incríveis, fala aí para mim, umas duas que mais foram marcantes para você, para a gente poder contar para o povo aí aquilo que tocou você. Você falou, cara, esse negócio é genial, como pode? Pô, cara, tem muitos exemplos bacanas, sabe, França? Realmente, principalmente essa bagagem, eu sempre me preocupei em buscar coisas que nem todo nosso pequeno empreendedor pode, às vezes por questão orçamentária, às vezes por questão da vida do cara, de ele fazer tudo no negócio, ele não conseguir sair do negócio para poder viajar. Porque um outro elemento da inovação que é importante, aquilo que você falou no início, né, cara, que é fantástico, é a expansão de consciência, né? Então, assim, eu preciso estar consciente do meu papel como empreendedor, da importância da inovação, do como inovar, do aspecto do que é inovação em si para o meu negócio.
E aí eu preciso expandir essa consciência, e para expandir essa consciência, eu posso fazer de várias formas. Eu posso fazer minhas viagens interiores, né? O meu autoconhecimento. Eu posso me cercar de pessoas bacanas e diferentes de mim, porque a diversidade é fundamental para uma inovação ampla e impactante para mais gente, né? E eu posso viajar para também me inspirar e ver coisas. Então, eu gosto muito dessas três. Vou olhar para dentro, que o John Maeda fala que o espelho é a única janela da sua casa que não mostra o lado de fora, ele mostra o lado de dentro. Então, muitas vezes eu preciso, né, me olhar no espelho, fazer aquele processo de solitude bacana e nesse olhar para dentro eu posso me inspirar para inovar. O 2 é a consciência coletiva. Eu evoluo na minha consciência a partir do contato com outras pessoas, da conexão com outras pessoas diferentes de mim, para dar essa gama de diversidade importante para eu conseguir ter olhares diferentes sobre o mesmo problema e conseguir ter soluções impactantes, amplas e inclusivas. Por isso que eu preciso da diversidade. E as viagens, né, cara? Então, assim, e aí eu vejo muito isso. Então, eu tento, através do trabalho da educação corporativa, trazer esse lado da importância da diversidade, das conexões, da amplitude de consciência, e, ao mesmo tempo, eu tento viajar para trazer para quem não pode viajar um pouquinho do que está acontecendo, né? Então, tem muita coisa bacana, mas tem coisa lá fora e tem coisa aqui também. Vamos mesclar um pouquinho. Por exemplo, a gente fala, né, muito em propósito, a gente acredita muito. Você é um cara cheio de propósito no que você faz, seu amor por pessoas, a experiência que você tem, os casos de sucesso que você tem, empoderando, apoiando e colocando pessoas como algo tão importante no mundo dos negócios. Eu admiro demais. Eu estava em Jequié, ali indo para o Feira de Santana, né? Isso ali Isso, descendo para o sul. Estava em Jequié, fui fazer um trabalho para o Sebrae lá em Jequié, e estava naquele negócio assim, toda cidade que eu chego, eu procuro ver alguma coisa legal daquela cidade, porque, pô, a gente é recebido com muito carinho, né? Com muita atenção, a turma vai lá, dedica o tempo delas para nos ver, normalmente à noite, depois de um dia de trabalho. Eu fico querendo ver alguma coisa para mostrar não só da cidade, mas também, olha, Jequié, cidade bacana, cidade no interior da Bahia, mas olha que aqui tem inovação, né? E aí, eu cheguei lá, assim, já final de tarde, a turma do Sebrae me chamou para lá, e eu disse, pô, velho, não é possível, eu vou embora depois da palestra, porque eu ia dormir em feira, não tem nada aqui, mas sabe aquele negócio que eu acho que é o Rumi? Rumi falou que o que você está procurando também está procurando você, né? Essa frase eu acho fantástica. Então, a gente tem que clarificar o que a gente está procurando, porque aí o serendipity, né, acontece mais facilmente. Você vai encontrar onde você não estava procurando, mas por quê? Porque o que você estava procurando também está procurando você. Então, você se encontra em algum momento. E aí, a gente saiu do Sebrae e onde ia ser a palestra era do lado, assim, 3 casas do lado. E estava tudo escuro. E aí, eu olhei assim na rua, cara, só tinha um lugar aberto com a luz acesa. Eu disse, caramba, bacana. Quando eu fui, era uma livraria. Eu falei, nossa, uma livraria, velho. Que bacana, a livraria fechando em tudo que é lugar. E a gente aqui em Jequié tem uma livraria. Deixa eu olhar aqui. Aí o cara tava aberto. Aí eu entrei. Quando eu entrei, velho, eu falei, tá explicado o que é que eu tinha que vir aqui, né? Então, assim, eu encontrei Sertão, livraria, Sertão, né? Livraria, Sertão. E lá, velho, eu bati um papo, gravei um vídeo com o cara. Eu perguntei, como é que é isso aqui, velho? Como é que é a livraria? Tem uma lanchonetezinha no fundo e a livraria. Ele disse, não, velho, aqui é o nosso... Do nada, o cara que estava lá atendendo disse, não, porque aqui a gente existe não só para vender livro, a gente existe para formar leitores. Então, as pessoas vêm aqui, podem ler um livro hoje, deixar o livro aí, volta amanhã, não tem essa obrigação de vender. Eu falei, como assim? Não tem obrigação de vender? Porque o que a gente quer também é formar leitores, né? Então, olha que coisa fantástica. E aí, é claro que o cara vai lá ler um pouquinho, pega um refrigerante, pega um suco, pega uma... Ou seja, são 2 negócios dentro de um. Mas, bicho, eu saí de lá torcendo tanto para que esse negócio dê certo, né? Porque o propósito não é garantir que o negócio vai dar certo, mas é algo que, como tem uma intenção muito nobre, pode colaborar e muito para que o negócio dê certo, porque tem uma intenção verdadeira, genuína, né, ali atrás. Então, esse caso, para mim, foi fantástico, sabe? Cara, então... além desse, você já vai continuar. Só vou dizer uma coisa para você. Você sabe que foi em Jequié que eu encontrei o coworking mais inovador, assim, em termos de estilo, na minha vida, cara. Foi em Jequié também.
chama Usina, cara. É uma coisa de louco, tal. Mas pode continuar aí, pode Que continuar. massa, que massa. Muito massa. Então, a próxima vez que eu for lá, espero voltar a Jequié em breve. Já vou procurar usina lá. Bom, Muito outro exemplo massa. aqui legal que eu vi, recente, antes da pandemia, eu estava em Curitiba e aí foi pela Azul, linhas aéreas, e eu vi uma coisa muito interessante que melhora um processo que quem viaja muito de avião não gosta muito, que é aquele momento do embarque. Forma-se aquela aglomeração, algumas companhias aéreas separam por A, B, C, né? E aí vão chamando as pessoas, chega lá dentro do avião, fica a gente em pé esperando a turma colocar as malas, e a Azul colocou uns projetores no teto e ela projeta as fileiras do avião no chão. E aí você vai olhando, e aí cada fileira tem as cadeiras e o número do assento. E aí ele vai andando. Quando ele vai andando, Uau! você pisa em cima e você vai acompanhando ali, né, a projeção e a sua vez. Então chega lá, flui fantasticamente. Eu gravei o vídeo também, tanto quem está Que me vendo aí lá no meu massa! canal do YouTube, Fred Alecrim, tem esses vídeos todos que eu coloco lá, ou aqui no Instagram, né? O França diz, eu gosto muito de compartilhar essas coisas, porque a gente tá cheio de gente criticando gente, né? Uma coisa que eu fiz, assim, comigo, que eu, sabe, aquele negócio que tá comigo, eu acho que eu tô no Twitter, foi a primeira rede social que eu entrei, quando eu decidi entrar no Orkut, o Orkut já tava indo embora, então o Twitter eu acho que eu tô desde 2009, por aí, uma coisa assim. Eu falei, ó, não vou usar a rede social para falar mal de ninguém, né? Porque o mundo já tá cheio dessas coisas, então Sim. eu peguei o Algo Mais, o AUS para inspirar você e seu negócio, então assim, vamos enaltecer quem faz coisa boa. Eu acho que a gente precisa disso, né? E aí é por isso que nessas viagens eu gosto de compartilhar. E esse caso das linhas aéreas foi fantástico também, como o caso lá da Sertão Livraria, lá de Jequié. Então, assim, cada lugar que você vai, em Ilhéus também, nessa última vez que eu fui em Ilhéus, tem um pessoal que faz o Bean to Bar, né? Que essa nova, acho que é a terceira geração do pessoal que produz chocolate em Ilhéus, né? Depois de ter aquele trauma com a vassoura de bruxa e tal que houve lá na região. Então você tem uma nova geração lá que está revendo todo o processo produtivo e tal. Então tem esse conceito de Bean to Bar, que é o cara que produz e vai até o final, a última milha lá da entrega no varejo. E eu fui numa dessas lá e o cara, sabe, aquele negócio da experiência, da explicação, da história, pô, é fantástico. Então você tem uma inovação na forma de apresentar o produto e tal, dos produtos, da forma como você vende. Quando o cara terminou de explicar o chocolate, toda a produção e tal, a história da empresa, aí eu falei, não, velho, vou ter que experimentar, né? Não tem como. Então, você pode fazer isso de maneira a inovação. Eu me lembro que eu estava assistindo Liga da Justiça há um tempo desse atrás, então um diálogo entre a Mulher Maravilha e o Batman, que eu acho muito legal. Porque o Batman é cheio de apetrechos, como ele não tem um superpoder, o superpoder dele é a inteligência e as ferramentas que ele cria, né? Que está ali no bate-cinto, né? No cinto de utilidades do Batman. Verdade. E aí ele falando tal, e aí a Mulher Maravilha lá disse assim, mas essa tecnologia que você tem é igual a todo poder. Sem propósito, só faz mal. Tá? Então, isso no filme Liga da Justiça, falando sobre isso. Olha, então, o grande lance incrível da inovação é a sua intenção ao inovar. Né? Então, por isso que é importante. Tem que gerar a venda, o resultado, como o Silvio Meira falou, mas fazer isso de uma maneira consciente, melhorando a vida das pessoas e sem prejudicar o mundo, né? Maravilha, cara. E é incrível isso, né? Porque não é sobre o que você faz, é sobre a energia que carrega aquilo, né? E quando a gente fala de propósito, e Kiko entrou aí também, e a gente tem que falar desse cara, que esse cara também é um cara genial. Ele construir esse desenho que ele está fazendo do Prospera Experience 2020
nesse desenho que está fazendo, também é um grande presente para a humanidade. Isso é a pessoa estar muito conectada com o propósito dele. Inclusive, pessoal, para a gente ajudar, porque a gente está fazendo esse bate-papo aqui para poder contar para o mundo o que vai rolar nesse Prospera, entendeu? Um pouquinho, algumas pílulas, né? Alguns drops, vamos falar assim, do que vai rolar nesse Prospera. Então, dá um clique nesse aviãozinho aí, chama alguém aí para essa conversa, para saber o que potencial é esse que o Prospera traz para todos nós, porque a gente precisa melhorar o nosso ambiente de negócios no mundo, com negócios mais conscientes, com empresas que acolham a sociedade e façam grandes transformações, que a gente possa ter um crescimento não só financeiro, mas também moral na forma de se fazer negócios. Isso é muito bacana. Então, eu quero dizer para você o seguinte, pega esse aviãozinho aí, chama alguém aí para essa conversa aí com a gente, porque vai ser muito interessante. Quanto mais pessoas estiverem conectadas com o Prospera, vai ser bom para todos nós. E o Kiko é um cara que é genial nesse assunto. Eu, inclusive, estou na camisa do ano passado. Uau! Olha eu já com uau aí, tá vendo? Toda vez que eu solto um uau agora, eu lembro do algo mais. Incrível, Fred, incrível. Fred, e também pensando nessa história do... Da França, rapidinho, só agradecer aqui, então a galera mandando abraço pra gente aqui, ó. Zé Roberto tá falando feras, França e Fred, Abraão aqui falou da Havaianas, o Alisson, Nath, Sérgio... Décio, obrigado, Décio. Do Zé Brigadeiria, valeu, Glória. Zirlanda, Yuri. Então, a galera massa aqui mandando abraço. Meu ortodontista, fofinho Alexandre. Então, nossa, quanta galera bacana aqui, bicho. Hudson, Papo de Boteco pediu para você não esquecer de salvar, certo? Por favor. Tá certo. Puxa a orelha, maravilha. Corta relações, brincadeira, não disse isso não. Emerson Maria. Kiko Kislansky, olha aí, sou fã desse cara também. Pô, aqui Abel também tá por aí. Scrap no Orkut, eu nem lembrava disso. Esse cara tá brincando, ele tem 30 anos, ele não era nem nascido quando tinha Orkut. Ele foi pesquisar isso no Google agora, não é possível. Eu nem lembrava. Só para me sacanear. De scrapbook. Então, mandar esse abraço para todo mundo, Lucas Fonseca, Geice Araújo, todo mundo que está aqui assistindo a gente. E aproveitar isso que você falou, né? Eu participei participei 2 anos, 2 edições do Prospera. O Kiko, que é um dos grandes, das grandes mentes por trás do Prospera, esse ano não podia deixar de ter, né? Mesmo com tudo isso, Sim. Uma das coisas que o mundo mais está clamando é por empreendedores mais conscientes, por negócios mais conscientes, né, França? E aí a ideia de fazer esse negócio 100% gratuito e 100% digital... Pô, velho, só tem que dar parabéns aí pro Kiko e pra turma da Casulo, que tá, né? Vai ser muito bacana, tem uma turma massa aqui. Eu tô olhando aqui, você tá falando, eu tô olhando aqui o site. Então, vai ser muito... Adorei essa questão das 3 dimensões, né? Então, você vai ter uma trilha para cuidar do indivíduo, que é onde tudo começa. Depois, a organização, né? Onde ele começa a formar sua comunidade. Depois, o ecossistema, né? Então... Vai ser fantástico. Vai ser fantástico. E a coisa boa, cara, que às vezes as pessoas falam assim, mas esses caras estão com uma conversa, não faz muito sentido. A coisa boa é você ajudar a ter sentido para mais e mais pessoas, Fred. Quanto mais líderes empresariais, empreendedores, ganharem a consciência, entenderem a força que tem um propósito para poder fazer a transformação do seu negócio e para poder impactar positivamente a nossa sociedade, isso é maravilhoso, porque é esse ato de servir, esse ato de entrega para a sociedade. Porque se o seu negócio não tem essa essência do servir, daqui a pouco você sai de cena, porque outra pessoa pode competir com você. E melhor ainda, se ele trouxer algo servindo ainda à humanidade, vai fazer uma grande diferença para todos nós. Então, nós vamos ter pessoas incríveis dentro desse Prospera, então falo pessoal mesmo para convidar. E aí eu digo para você, falando em servir e no processo de venda, olha só, quem está participando aqui com a gente vai ter algumas dicas muito legais, muito legais. Eu quero que você traga um pouquinho disso, porque você escreveu um livro, tá certo? Que você rompe com o modelo de vender. Cara, como é que é esse negócio, cara? Você e o Kiko escreveram juntos e vocês rompem com os estilos de venda, que é o padrão que todo mundo se acostumou. Fala aí pra gente um pouquinho do livro aí. Tá ali atrás, né? Eu tô vendo daqui, não é? É isso, exatamente.
Esse livro foi assim um dos grandes produtos de uma grande amizade, né? Que é a minha com o Kiko, que é essas conexões aí que, né, que o mundo nos dá, tipo a nossa. Então eu e o Kiko, a gente se encontrou por causa da minha admiração pela Eusaria, o trabalho dele com o grande Zé Pimenta, que é outro cara que eu sou um grande fã. E aí, de tanto falar da Eusaria, o mundo me levou até a Eusaria, que me levou até o Kiko e ao Zé. E aí, na época, o Kiko já tinha um trabalho com a Casulo, né, de educação corporativa, mas ainda era muito focado na Bahia. E eu falei, pô, velho, o Brasil tem que te conhecer e tal. E aí, na primeira oportunidade que teve, eu indiquei ele para um evento aqui no Rio Grande do Norte. E aí ele veio daquele show dele. E aí eu comecei a recomendar ele em outros lugares. E um desses lugares que eu recomendei, eu abri o dia lá para uma turma muito bacana de chamado Grupo Sacavalcante. Eles têm shopping centers e tal. E fomos eu e o Kiko para Belém do Pará, né? E lá surgiu a ideia do livro, porque o Kiko já tinha me levado umas 2 vezes para Salvador para a gente fazer workshops sobre vendas, que a gente estava chamando de 2 de propósito, né? A gente falando de propósito em negócios e tal. E aí, num desses dias, eu fui fazer decidi fazer um documentário sobre a Eusaria, chamado Marcas com Significado. Sobrou um meio-dia na minha agenda, e aí a gente decidiu gravar um curso online. Venda com significado. E a gente conseguiu gravar, assim, fizemos rapidamente um roteiro, e a gente gravou rapidinho 1h40 de conteúdo e colocamos online. Beleza. Aí quando chegou um mês depois, a gente lá em Belém do Pará, a gente conversa, pô, velho, vamos transformar aquilo num livro, né? Porque a gente estava muito incomodado com, primeiro, só ter uma perspectiva sobre vendas. Né? A gente tinha lá no final dos anos 70, início dos anos 80, um trabalho muito mais de consciência e humanização em vendas do que a gente teve 80, 90, final de 80, 90 e 2000. Né? A venda foi se distanciando do ser humano, se tornando cada vez mais mecânica, cada vez menos humana, cada vez mais manipulativa. Né? E com a chegada da tecnologia, com chatbots e tudo, aí a gente deixou de chamar o cliente de cliente, começou a chamar ele de o potencial ser humano, né, de lead, e aí a gente começou a buscar leads, a gente começou a fazer um marketing agressivo, muito spam. Eu adoro acrósticos, e aí eu pensei o spam, S-P-A-M, sem permissão de se aproximar de mim, né? Spam. Então, e aí a turma vai para cima. Grande Edu, cara do Customer Experience, ó. Depois acompanha esse cara aí, que é um cara fera. Vou me conectar. Pô, o cara, Edu, é fantástico. E aí o que acontece? Nesse distanciamento, então cada vez mais mecânico, aquelas fórmulas, receitas, e a gente se distanciando da essência da venda. Ser humano, do outro lado, eu preciso entender antes de vender, e muitas vezes eu estava querendo encaixar o meu produto no cliente, não procurar entender o cliente e procurar o produto para ele, né? E quero dizer o seguinte, eu tenho o meu produto, eu tenho que encaixar na necessidade desse cara. Então, começou a acontecer isso, e eu e Kiko, todo o papo nosso, a gente se incomodava com isso, porque, pô, velho, não é possível. Aí a gente lembrou, né, do curso online e falou, pô, vamos transformar isso, então. Aí o nome ia ser Venda com Significado. Aí a gente também pensou assim, pô, velho, a gente quer que o mundo conheça o livro. Se for Venda com Significado, normalmente quem vai ler é o cara que já acredita nisso, né? E aí veio a ideia do pare de vender assim. Pare de vender sem sentido, pare de vender o que o cliente não quer, pare de vender sem entender o que ele quer, precisa e pode pagar. Pare de vender sem entender que do lado de lá tem um ser humano. E como diz lá, né, que é outra referência que eu acho massa, que é aquele filme Bacurau. Quem está nos vendo aí não assistiu Bacurau, assiste Bacurau, que vale a pena. E aí tem uma hora lá que chegam 2 caras motoqueiros na cidade do interior do Nordeste, e eles entram numa bodega, num mercadinho, e pedem um refrigerante e tal, e aí olham assim com aquele ar meio superior e perguntam, vem cá, quem nasce aqui em Bacurau é o quê? Aí uma criancinha que estava encostada na parede levanta e diz, é gente. É lindo isso, né, velho? É lindo. Então, assim,
olha a essência, né? Olha a essência do negócio. Então, tudo sempre vai girar em torno de seres humanos. Então, a tecnologia ela não pode ser colocada como um fim. Ela é um meio, ela é uma plataforma para ajudar seres humanos a entender melhor seres humanos, a conectar essas pessoas e oferecer o que elas querem, precisam e podem pagar. Nem sempre o cliente sabe o que é melhor para ele. Mas para saber Verdade. o que é melhor para ele e desafiar o modelo mental dele, eu preciso me conectar com ele. Daí, conceitos como propósito, como empatia, como congruência, se tornam fundamentais nos dias de hoje. Que é o que a gente está vendo que o pessoal... E outra, essa mania de hacks, né? de macetes para poupar tempo e tal, que a gente vai pegando um hack de um negócio que não tem nada a ver com o nosso, e a gente deixa de olhar para a gente, deixa de olhar no espelho, deixa de procurar entender o nosso ser humano, o nosso como cliente e o nossa equipe. Né? Eu e Edu, por exemplo, a gente fez uma live um dia desse, um ao vivo, que a gente falando de Customer Experience, a experiência do cliente, mas que se fala muito pouco do Employee Experience, que é uma coisa que você é muito bom, né, França? Então, a galera falando de experiência do cliente sem entender que a experiência do colaborador, do funcionário, ele é antecedente, né? E a experiência do cliente vai ser uma consequência disso, né, França? Verdade, verdade, cara. E, inclusive, até eu estou vendo aqui o pessoal, falei do Prospera como será. A minha conversa no Prospera vai passar por aí, né? Porque como é que você pode querer cuidar do cliente se você não cuidou das pessoas que vão se conectar com o seu cliente? Se essas pessoas estão amarguradas, se sentem maltratadas, se sentem desvalorizadas, eles não conseguem passar o valor para o seu cliente. Esse é um ponto muito interessante. E a gente aqui no Brasil, talvez por uma febre de querer fazer traduções dos conceitos americanos, né? A gente ainda pega algumas frases e faz as traduções erradas, né? Customer driven, foco no cliente, né? Não é foco no cliente, pelo amor de Deus, cara, isso está errado. Foco no cliente, eu vou pegar esse cliente, eu vou tomar ele para mim. É foco do cliente. Essa sutileza muda todo o contexto, cara. Então, o que a gente vai fazer lá na nossa história, no que a gente vai levar lá no Prospera? É um pouco dessas sacadas que a gente precisa mudar, pequenos momentos e de significados que vai fazer uma grande diferença. Por exemplo, lá no nosso trabalho, lá na Cordes, todo mundo, por causa desse negócio do life balance, porque o pessoal pegou o conceito americano do life balance e traduz para cá de qualidade de vida, falando, vida de qualidade eu quero dar para as minhas pessoas, não qualidade de vida. Faz muita diferença quando você começa a entender que é vida de qualidade. As pessoas precisam sim ter uma vida, e a vida que vai carregar qualidade, não é a qualidade que vai carregar a vida, cara. É muito diferente. Vamos tomar cuidado com essas traduções que a gente vai fazendo. França, muda todo sentido, cara. Tô arrepiado aqui com o que você está falando. Eu, inclusive, recentemente fiz uma postagem aqui no meu Instagram falando da linguagem como um processo de inclusão, né? Então, assim, como a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente usa, né? E esse excesso do inglês, né? Por exemplo, educação para uma vida toda, mas o pessoal fala de lifelong learning. Poxa, eu estava pesquisando, apenas 1% da população brasileira fala inglês fluentemente, né? E aí eu insisto nesses termos em inglês quando já há termos em português. Quando não há, tem coisas que já se tornaram, né? Tudo bem. Mas se há, velho, vamos tentar e vamos cuidar dessa palavra, né? Você falou muito bem, por exemplo, eu digo muito, a gente ensina plano de negócio, a gente ensina plano de meta, a gente ensina plano orçamentário, a gente ensina plano de tudo, menos plano de vida. Né? Menos plano de vida. E olha que louco, aí a gente faz o seguinte, eu faço um plano de negócio e depois que eu monto o negócio eu percebo que ele não se encaixa na minha vida. Certo? Pô, não é a vida que eu queria ter, né? Ou então um plano de carreira. Eu começo a trabalhar numa multinacional, numa empresa, e, pô, velho, não era a vida que eu queria ter, né? Tô num ambiente tóxico, tô adoecendo, tô sem vida equilibrada. Pô, caramba, por que isso? Porque primeiro eu deveria pensar no meu plano de negócio, no meu plano de vida. No meu plano de vida teria lá que talentos,
como é que eu posso servir ao mundo, o que é que eu gosto, tal, aquilo tudo. E aí depois eu vou procurar uma carreira ou montar um negócio que se encaixe na minha vida, e não o contrário, velho, né? Faz sentido? É verdade. Faz todo sentido. O mundo está todo ao contrário, cara. Então, inclusive, esses dias eu tenho feito várias reflexões, porque tem coisas que a gente falava assim, não, de jeito nenhum. Agora tem jeito. Olha só que coisa louca. Tudo aquilo que a gente fala, não, mas não dá para fazer esse negócio de treinamentos online, coisas e tal. Hoje é o que eu mais estou procurando, cara. A gente só quer... Ou seja, o que aconteceu foi o ponto de virada para a gente entender que, cara, algumas coisas são resistências nossas para que a gente faça as mudanças, né? Tem tantas coisas boas acontecendo, Fred, dentro desse processo de transformação humana, da gente poder se conectar. Mas tem perguntas que a gente ainda não está há mais de 2000 anos sem responder. Esses dias estavam falando para mim assim, então, mas esse negócio do autoconhecimento, as pessoas precisam se autoconhecer. Eu falei, cara, tinha um carinha, um camaradinha, que há 380 anos antes de Cristo, o nome do cara era Sócrates. Ele dizia, conheça-te a ti mesmo. Ou seja, nós já passamos 2000 anos e não aprendemos. Então precisa de alguns choques, de algumas chacoalhadas para a gente começar a entender, porque a gente ficou tratando o trabalho, tratando as vendas, tratando tudo no mecânico, naquela força do consumismo, na força de que você precisa ter uma meta, e não é só a meta. A grande pergunta que a gente vai fazer, as grandes reflexões, não vamos estar com Raj, com um monte de gente no Prospera, para a gente perguntar, para quê? Para quê? E essa pergunta do para quê, ela é libertadora, Fred. Lá na empresa falaram para mim, olha, a gente precisa fazer a substituição de todas aquelas catracas. Sabe aqueles negócios que tem uns roletes que as pessoas passam na portaria? Aí a gente precisa trocar os equipamentos, que eles estão começando a dar problema de manutenção, o custo de manutenção está alto. Eu falei, mas para quê? Não, porque a gente precisa arrumar. Eu falei, não, para quê que eu preciso desse equipamento? Ele serve para mim para quê, de verdade? Mas aí vem outro ponto, né? Eu digo muito isso, eu tenho repetido isso sucessivamente. A resposta está nas perguntas. O que você fez foi fazer a pergunta certa, né? Na hora que a gente aprende a fazer a pergunta certa para as pessoas certas, eu acho que aumenta muito as chances da gente encontrar as respostas certas. É a mesma coisa. Sim. Se eu não entender o problema, como é que eu vou entender a melhor solução? Mas eu já vou num piloto automático, isso que você está falando, o automatismo está tão assim, e a vontade a velocidade, no meu terceiro livro, O Cura Empresarial, eu falo sobre isso, pressão da pressão. A pressa faz com que eu dê um Ctrl+C, Ctrl+V, que eu busque um REC lá do lado e tal, e aí eu não penso, eu não exercito a minha capacidade de raciocínio, eu não aprendo, eu não evoluo e vou fazendo no automático, sem nem perceber, sem questionar, sem perguntar por quê, para quê, né? Que são perguntas tão importantes. E é verdade, cara. E olha só, aí todo mundo ficou me olhando mesmo, Fred, com aquela cara assim, sim. Eu falei, sim, mas para que eu preciso mas você precisa controlar o acesso das pessoas? Eu preciso mesmo. A gente não tem uma legislação que obriga aquele relógio que você coloca o dedo e tal. Você já não tem aquele negócio, por que você precisa mais desse negócio? Você não precisa mais, cara. E as pessoas não estão entendendo. Carol está trazendo aqui a reflexão muito boa. Carol Manciula está falando para a gente que quer bater suas metas, ajude o cliente a bater as metas deles. E é realmente isso. Como é que você se conecta com a necessidade de quem você vai servir? Aí depois, quando você fizer essa experiência ser maravilhosa, não é, Fred? Aí sai um preço. E Carol, aí sim. Carol, a baiana arretada, como né? Cara. Todas as mulheres baianas são, e ela saiu, foi para São Paulo, venceu lá. Tem um livro muito massa, que é Bora Bater Meta, e ela é incrível, velho. Incrível. Oh, que massa, cara. E assim, é uma das grandes, trazendo representatividade feminina para o mundo das vendas, que é outra coisa fantástica. Sim, Beijo, maravilha. Carol. Que maravilha, ela já está aí contribuindo com a gente também, cara. E aí, o grande desafio é esse, né? Da nossa jornada no dia a dia, para ajudar as pessoas a despertarem. Porque você deve ter... Eu já vi você conversando com grandes convenções, com grandes plateias, para poder despertar para esse olhar. Você entende, cara, que... Diz para mim, Fred, você acredita que nós estamos fazendo, sim, uma revelação dessa nova forma de fazer negócios, tirando o véu das pessoas, quando a gente leva esse assunto, e mais pessoas vão compondo essa estrutura de pessoas conscientes? Você acredita que a gente está
caminhando nessa mudança da sociedade? Porque tem gente que ainda fala, mas ainda tem tanto líder chato, tanto vendedor ruim, que só quer saber de me empurrar o produto. Você acredita que vai demorar muito tempo? Como é que é isso? Você que tem esse olhar tão futurista, fala para mim, como é que você vê essa curva de transformação, cara? Bom, é um processo, né? E esse processo, ele é o processo de uma vida. Ele não, para mim não é rápido. A gente precisa, por exemplo, eventos como o Prospera, que trazem esses conceitos para a vida e para os negócios, ajudam demais, né? Então a gente vai ter aí do dia 21 a 27 de 21 a 27 de setembro, Isso. palestras com essas temáticas, indivíduo, organização e ecossistema, exatamente para ajudar no primeiro passo, que é a conscientização. Beijo, Dani! Dá um beijo, Edu, para mim. São um casal querido aí de Salvador, que eu amo. Tá ótimo. E aí o que acontece? A gente precisa de mais movimentos como esse. E quem já é um ativista, já manifesta isso aí no seu negócio, conseguir também impactar mais gente, né? Para que a gente dê uma aceleração no movimento. Porque o mundo precisa disso, os negócios precisam disso. O que eu estou percebendo em muitas pesquisas, e finalmente a gente começa a ter dados aqui no Brasil, sabe, França? Isso é muito, muito importante para comprovar para aquele empresário cético, por exemplo, que isso é importante e que isso ajuda, sim, os negócios a terem melhores resultados. Só que de uma forma muito melhor, porque ele vai ganhar dinheiro sem fazer mal para as pessoas e para o mundo, né? Então, isso é muito importante. Mas é um processo que passa por conscientização. Por exemplo, ontem eu estava num evento e estava falando de um livro que eu adoro, que eu sou fã dos caras, eles têm uma mentalidade muito interessante, que é o Jason Fried e o David Hassman. Eles são do Basecamp, tem 3 livros, e o último livro deles é O Trabalho Não Precisa Ser uma Loucura. E aí eles falam o seguinte, eles falam que a empresa não tem que olhar tanto a concorrência, tem que olhar a si mesmo, né? E que a gente olha demais os outros, e aí eles trazem uma frase do Mark Twain, que é assim, a comparação é a morte do prazer e da alegria, né? A comparação é a morte do prazer e da alegria. Então, assim, a gente está toda hora se comparando, né, com o concorrente, o market share, isso e aquilo, e a gente deixa de olhar a empresa, a nossa empresa. E aí a gente pode pegar, inclusive, um pouquinho do Yunus, né? Se a gente pega o Yunus falando de ficção social, a gente tem que parar um pouco da ficção científica e construir ficção social, ou seja, que mundo a gente quer ter e como a nossa empresa pode ajudar nesse mundo, né? Então a gente vai ter um mundo melhor a partir do momento que a gente começar a fazer ficção desse mundo, ou seja, projetar esse mundo e depois sair para construir ou para co-criar, né, com os nossos colaboradores, com todo mundo. Então, se a gente pega essas duas referências, aí eles dizem assim, pô, caramba, então eu tenho que olhar muito mais. A minha empresa, é isso que eu quero? Isso é bacana? Aí eu dei um exemplo de um cara, um empreendedor de uma empresa chamada Gravit. Eles são da Califórnia. E o cara, ele queria melhorar as condições dos funcionários. Ele não foi olhar o quanto o mercado paga, que é o que a gente... Mas quanto é que o mercado está pagando? É o olhar no concorrente, o olhar no mercado, que os caras do Basecamp não precisam. Genial. Ele foi fazer uma pesquisa, assim, quanto que um funcionário, um ser humano, precisa receber por ano aqui nos Estados Unidos para que o dinheiro deixe de ser um problema para ele. O dinheiro saia da mesa. E aí ele descobriu nas pesquisas que é $70 mil por ano, certo? Então, veja, ele não foi olhar a concorrência. Ele foi pesquisar a necessidade humana. Olha que legal. $70 mil. O que ele fez? Ele foi olhar. Essa empresa Gravity é uma empresa que ajuda pequenos negócios em meios de pagamento, certo? Forma de pagamento. Então, ele é uma plataforma de pagamento para pequenos empreendedores nos Estados Unidos. E aí, ele viu que 48% da empresa dele ganhava menos de $70 mil. Então, o que ele fez? Abriu mão de uma grande parcela do bônus dele como CEO e fundador e equalizou o salário. Então, ninguém mais na empresa dele ganha menos de $70 mil por ano. Ele tirou o dinheiro de uma problemática lá. O cara pode ter um plano de saúde, o cara pode ter o carro dele, o cara pode ter segurança, o cara pode... Pronto. Quer dizer que esse cara não vai trabalhar melhor, França? Quer dizer que esse cara não vai viver melhor? Né? Olha que coisa linda, sem olhar a concorrência. Eu estou olhando para mim, o que eu quero ter, né? E como eu posso fazer isso. Mas quando a gente olha demais o outro, né? Então, eu estava lá na NRF, que a gente começou falando dela,
O Kevin Johnson do Starbucks, ele falou assim, se a gente olha demais o concorrente, o máximo que a gente vai chegar até onde ele está, onde o concorrente está. É a gente verdade. olha tanto pro cara que a gente vai se tornar uma cópia dele, velho, né? Então, assim, não estou dizendo que não tem que olhar, mas vamos diminuir e vamos olhar mais para a gente. O que eu quero ter na minha empresa? O que se é empresa bacana para meu colaborador? E eu olho para as minhas necessidades e as minhas capacidades, né? Então, eu acho que é muito isso por aí, aí. sabe? O Abraão e a Patrícia do Roda de Saberes entraram aí na live com a gente. Acho que foi exatamente com a Patrícia que eu estava tendo um bate-papo a respeito de um assunto interessante. E o conceito, eu adoro essas palavras, né? Você já percebeu, né, Fred? Concorrente. O que significa concorrente? Concorrente, estou preso ao cara. Ou seja, nós somos nutridos pelo mesmo ecossistema. Então, bater no cara não resolve, velho. Não é esse o conceito. Nós somos nutridos pelo mesmo ecossistema. Então, qual que é o meu papel? Olhar para o ecossistema para saber como é que eu me alimento de maneira melhor, como é que eu distribuo de maneira melhor, como é que eu me conecto com esse ecossistema. Não é egossistema, é ecossistema, sim. Então, concorrente vem desse conceito. Eu não vou conseguir. E se eu destruí-lo, vai aparecer um outro, porque vira o mundo das batalhas. Quando eu aprendo a viver, nutrir bem o meu negócio a partir desse ecossistema, eu não preciso mais dessa batalha com ninguém, porque eu já começo a melhorar. E olha que engraçado, lá na Cordes, eu me lembro que quando o nosso engajamento em 2011 de gestão de pessoas, engajamento das pessoas, foi o pior do mundo. Eu nunca tinha visto um negócio daquele, 16%. Velho. O povo odiava trabalhar com a gente. E aí foi reconhecida no ano passado como a melhor empresa para trabalhar do Brasil, cara. A melhor, segundo a Você SEAT, é a melhor empresa. Como é que você faz essa trajetória? Não é olhando para o seu vizinho. Nós todos os dias pensávamos, como é que nós vamos nos tornar melhor hoje? Como é que nós vamos nos tornar melhor amanhã? Como é que nós vamos evoluir a partir de nós mesmos? Não importa o outro, importa quem somos nós. Porque nós, seres humanos, somos já predestinados a esse processo evolutivo. A inteligência está aí, ela caminha, ela não é só algo que a gente vai poder movimentá-la, ela é um combinado de todo mundo. Então, sermos mais inteligentes, termos soluções melhores para a humanidade, não depende de mim, é todo mundo junto querendo fazer isso. Olha que coisa legal, tanto que você volta 10 anos atrás, 20 anos atrás, você vai vendo quanto a gente veio caminhando nessa marcha da evolução. Lá a gente adotou o mesmo conceito, então todos os dias a gente quer evoluir a partir de nós mesmos. Tanto que nós dissemos, lá, definimos na nossa empresa, que o propósito da gente era reforçar vidas. Eu vendo produto de reforço para borracha, para construção, para uma série de coisas, mas lá nós reforçamos vidas. E as vidas reforçam o restante que a gente precisa reforçar. É muito legal isso que você está trazendo, cara. É incrível. Esse conceito do concorrente é um negócio lindo, muito legal, né, cara? Isso é lindo. Ó, só uma coisa, dá só uma checada como é que estamos de tempo aí da live. Ele vai te avisar aí, tá em cima, quando tiver perto. Tá bom. Eu estou marcando aqui mais ou menos aqui no tempo, porque deu um problema para o acesso e aí acabamos começando um pouquinho depois. Daqui a pouco acho que ele vai derrubar a gente. Acho que daqui mais uns 2, 3 minutos seria bom você já fazer um fechamento. Depois a gente continua na nossa conversa com o pessoal, mas para poder falar um pouquinho mais da mensagem que você quer dar daqui a pouquinho, né? Mas essa história do concorrente você gostou, né? Você achou bacana? Já vou usar citando, tá? Vou citar, mas adorei isso. Concorrente, eu adoro essas coisas das palavras, sabe? Quem me conhece sabe disso, né? Essa questão de você ver a etimologia da palavra, ou você dar significado à palavra, mesmo que não seja da etimologia, mas isso parece isso, né? Por exemplo, eu digo muito que a gente tem que ter, nos negócios, tem que ter vida. VIDA, vontade incondicional de ajudar, né? Então, assim, eu vou procurando acrósticos, acrônimos em tudo, porque eu acho que isso, inclusive, é um recurso mnemônico, é um recurso didático que ajuda a gente a memorizar a essência daquilo ali, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu estava falando, você falando dessa questão da consciência, como é importante, França. Eu estava falando um dia desses sobre economia circular. Tá até a querida Malu Gondim aí, que é uma grande empresária do ramo da moda, estava com a gente em Nova York, ela estava comentando aí sobre essa palestra que ela assistiu também. E aí eu estava falando um pouquinho sobre economia circular. E aí, olha o que é a falta, às vezes, de consciência, e por isso que a gente tem que ter esse papel educativo, didático, procurar as melhores palavras.
e explicar. O cara diz assim, poxa, mas esse não é o momento para a economia circular. Porque a gente precisa vender. E isso daí está muito mais ligado a quem não quer vender. Eu falei, não, velho, economia circular não é isso. É uma evolução da economia linear, onde o produto ele tem um fim, e esse fim vai poluir, e vai fazer um monte de coisa que sem reutilização e tal. E agora você pensa de outra forma. As marcas de moda, por exemplo, recompram o produto, fazem a reciclagem e revendem, por exemplo, né? Então, eu estou dando mais vida para o mesmo produto que está servindo para mais gente antes dele ser descartado. Né? Isso é lindo, velho. Isso é fantástico. Então, você tem recomprar, revender, reutilizar, alugar. E tem gente ganhando dinheiro com isso. Tem The Second Hand em Recife, tem Rent the Runway, a Farm aqui no Brasil faz isso, né? O Resale. Pô, tem um monte de coisa. Só que aí o cara, às vezes, por não estudar ou por estar numa bolha, né? E que isso é uma coisa que a gente se preocupa muito, né, Francis? Por isso é importante a diversidade, por isso é importante a gente conhecer outras coisas para não criticar sem saber. Né? Então, trazer isso aí da importância dessa consciência. A economia circular, para mim, é uma grande tendência. Tanto é que grandes marcas estão utilizando isso. E é propósito em sua essência a economia circular. Né? Então, é fundamental. E a turma, e o Prospera vai estar muito ligado a isso. A questão, movimentos como Fashion Revolution, no mundo da moda, Sistema B, capitalismo consciente, né? Tudo isso que é tão importante para mostrar que o mundo de empreender não é binário, não é... Chega de dualidade, velho. Ou a gente ganha dinheiro ou faz bem para o mundo. Ou a gente ganha dinheiro ou remunera bem a equipe. Ou a gente ganha dinheiro, né? Parece, pô, não dá para mudar como você fez ali. Como é que a gente ganha dinheiro remunerando bem? Como é que a gente ganha dinheiro fazendo bem, né? Então muda a pergunta. É verdade. Muda a pergunta, cara. E aí você vai fazer grandes transformações sociais. Eu acompanhei, tem uma pesquisa da Century que é incrível. Ela diz que de 2000 até hoje, mais de 50% das grandes empresas desapareceram da lista da Fortune. Cara, eu estou falando das grandes, você imagina as médias, as pequenas, eu estou falando aquelas grandes colossais do mundo desapareceram. Aí tem gente que fala para mim, porque chegou os negócios da tecnologia. Não, um monte de empresas de tecnologia também desapareceram. Entre elas, que não consta mais lá na lista, sei lá, tinha uma que tinha um aparelho telefônico tão legal, né, cara? Você não faz parte dessa época, toda a galera que está aqui vendo a gente não faz parte dessa Kiko época. Deve fazer, porque ele é da época né? Kiko verdade. Deve fazer. Mas tinha um aparelho que todo mundo sonhava com ele, era um tal de BlackBerry. Cadê os caras? Velho? Eu não estou mais aí, sumiu. Mas tem outras empresas de tecnologia, sim. Tinha uma outra chamada American Online. Todas desapareceram, e muitas outras também que não eram de tecnologia. O que eu quero dizer é o seguinte, o mundo vai reciclando, né, Fred? O mundo vai trazendo coisas novas. Então, vão entrando novos empresários com novos conceitos. Isso também vai dar uma velocidade na transformação desses nossos ambientes de negócio. Você não acha? Total. E aí tem um conceito que eu estou desenvolvendo, inspirado numa série que eu assisti recentemente, que eu estou fissurado, chama Dark, é uma série alemã que tem no Netflix e que acaba exatamente com essa dualidade. Não vou dar spoiler para quem não assistiu, mas tem um lance lá de que ou é uma coisa ou é outra e aparece uma terceira Nós estamos... coisa. Últimos segundos aí, 22 segundos, já está logo assim. Então, beleza, só e isso. Quem está nos vendo aí, não deixa, prosperexperience.com. Vai lá, dá uma olhada, conhece o evento, vai ser muito bacana. O França vai estar lá, eu vou estar lá, vai estar o Raj Sisodia, o Thomas, o Kiko e uma galera do mundo todo falando sobre tudo isso que a gente falou e um pouco mais. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.